Nós vamos fazer a leitura do livro Seiva de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a lição 44 se chama Oraremos. E tem um versículo da primeira epístola de João que diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando nós fazemos a nossa oração, a oração é um ato de pedir, é um ato de submissão, é um ato de humildade, em que nos colocamos em comunicação com Deus, com Jesus, com os mentores da vida maior. E nós temos que ter na prece algumas qualidades, né? A gente não precisa, por exemplo, falar e repetir muitas vezes as mesmas palavras, ou então utilizar de um vocabulário muito rebuscado. Pode ser algo simples, uma frase que realmente parta do nosso coração, que tenha aquele sentimento e de confiança em Deus. Sem essa confiança, sem esse sentimento puro de que a nossa prece, a nossa palavra vá chegar até Deus, ela pode se tornar às vezes palavras vazias. Por isso que João ele fala, e esta é a confiança que temos para com Ele. Então nós temos que confiar em Deus. Mas o que ele está chamando a atenção aqui? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso que na oração do Pai Nosso, que é a oração que nos foi ensinada por Jesus, dentro do primeiro culto do Evangelho no Lar, no nosso planeta Terra, que foi inaugurado ali por Jesus na casa de Simão Pedro, enquanto eles conversavam ali, estavam reunidos à noite, conversando sobre alguns assuntos, e eles acabam caindo, desabando nessa conversa, em que Jesus, ao final, vai ensiná-los a orar. E ali Jesus começa a orar ao Pai Nosso, que nós conhecemos até hoje. E diz o Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então é o que ele está chamando a atenção aqui. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus para que eu peça na minha oração? Como que eu vou então entrar em contato com essa vontade divina? E aí vamos então entender um pouco o que Emmanuel vem nos trazendo aqui nessa lição. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou. Então, todos nós, às vezes, não oramos todos os dias, às vezes nos esquecemos que é importante fazermos a oração, pelo menos ao amanhecer, quando acordarmos, e agradecer pelo dia que se inicia, agradecer porque tivemos uma noite de sono tranquila, que tivemos um lar, uma cama que nos serviu para esse repouso, e agradecer pelo dia que se inicia, pedindo forças e coragem para que a gente consiga vencer os obstáculos que todos nós temos no nosso dia a dia. Também é importante orarmos ao dormirmos, antes de dormir, pedindo a proteção do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores espirituais, para que possamos ter uma noite de sono que seja um sono reparador, e que quando ao dormirmos não ficarmos perambulando por aí no plano espiritual, porque há um desprendimento do nosso espírito, do corpo físico, não um desprendimento total, porque o desprendimento total seria a morte, a desencarnação. Mas há
ainda é um fio, que eles chamam de fio de prata, que nos conecta o nosso espírito ao nosso corpo físico. O corpo está ali descansando, porque é necessário que a matéria, né, descanse, repouse, é da necessidade da matéria, do corpo físico, mas o espírito é livre, é mais ou menos livre. E essa liberdade nos coloca numa situação que, por exemplo, ao dormir, nós podemos ir em lugares bons, trabalhar, estudar, mas também podemos ir a lugares ruins, onde tem pessoas como se estivessem aqui nas ruas, perambulando por aí, falando mal do outro, buscando defeito ali, acolá. Não é muito diferente do nosso dia a dia, de uma vida numa cidade. Mas a gente tem que escolher que caminho a gente quer. Então, por exemplo, a prece é um momento antes do sono que nos prepara para esse encontro do nosso espírito com esse momento de emancipação da alma. Então a gente também pede, a gente se lembra de Deus, muitas das vezes, nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade do nosso dia a dia, que temos muitos obstáculos, que estejam muito difíceis, às vezes no trabalho, ou em casa, ou até mesmo, por exemplo, quando a gente está num apuro, a gente, quem confia em Deus, quem acredita em Deus, quem deixa que essa fagulha divina que existe dentro de nós, desde que fomos criados, que ela possa brilhar, que ela possa respirar o hálito divino, então, nesse momento a gente se lembra de Deus e pedimos: Senhor, afastai de mim esse cálice, Senhor, afastai de mim essa dificuldade, me ajuda, Senhor, nessa dor que estou sentindo, nessa aflição, nesse problema que eu não consigo resolver. Então, Emmanuel nos fala que sim, podemos expor ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. É justo. A vida no planeta Terra, no planeta de provas e expiações, não é fácil. É cheia de altos e baixos. Nós temos doenças, nós temos intempéries físicas, são terremotos, calamidades de chuvas, por exemplo. Nós temos as dificuldades da vida, de cotidiano, de lidar uns com os outros. Tudo isso nos leva a dificuldades que podemos sim pedir o auxílio do Senhor. Só que ele faz aqui uma ressalva. Entretanto, suplicaríamos também a Ele nos ilumine o entendimento, para que saibamos receber dignamente as decisões. Então a gente precisa também pedir um pouco de sabedoria para Deus, para a gente conseguir discernir aquilo que eu vou pedir, porque às vezes eu peço alguma coisa e me vem aquilo de uma outra forma, que não aquilo que eu gostaria que fosse que acontecesse. A gente pede já querendo a solução mais ou menos encaminhada, mas ela às vezes chega por outros caminhos. E por isso que ele pede aqui, explica, para que a gente faça esse pedido, mas de acordo com a vontade de Deus, acreditando que vamos sim termos o nosso pedido atendido por Deus, mas que a gente aceite aquilo que Deus nos colocou para atingirmos aquele objetivo que a gente está, buscando. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos, unicamente o curto espaço dos 60 segundos de um minuto. Enquanto o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Por que ele vem falando isso aqui? Ele fala o seguinte: olha, a nossa visão aqui, nessa atual reencarnação, é uma visão muito estreita. Porque o que nós sabemos até hoje que o Espiritismo já nos conta? O mundo foi criado por Deus, o universo está o tempo todo em expansão, Deus sempre existiu e sempre vai existir, porque Ele é eterno, e a gente é só
uma areinha, digamos assim, desse universo inteiro, né? Uma fagulha desse princípio inteligente que emana de Deus. E a gente está aqui nessa reencarnação atual, e nós, quando reencarnamos, esquecemos do passado. Esquecemos quem somos, quantas vidas já vivemos, o que fizemos de bom e de ruim. Eu tenho essa visão daqui, de onde eu moro, do lugar que eu trabalho, das pessoas com quem eu convivo, mas eu não sei de tudo. E Deus é quem sabe de tudo, porque Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele que sabe por tudo que eu passei até hoje. Não que a gente esquece totalmente, as nossas lembranças ficam arquivadas no nosso consciente, mas elas não podem ser armazenadas, tem uma finalidade para esse esquecimento do passado. Porque se eu lembrasse de tudo, e como a gente sabe que nós temos a lei de causa e efeito, de ação e reação, e que muitas das vezes aqueles que me lesaram são hoje aqueles que estão junto comigo, aqueles a quem eu lesei no passado estão hoje comigo. Se eu soubesse o que aconteceu no passado, como hoje com alguém que possa ser meu irmão, meu pai ou minha mãe, seria muito difícil esse resgate. Seria muito difícil transformar aquele ódio em amor. Então, essa é uma das finalidades do esquecimento do passado. E a outra é porque o nosso cérebro humano, nosso cérebro essa matéria densa que nós temos, não suportaria todo o acervo que carregamos de existências pretéritas. Então, tem essas finalidades. Mas ele está conosco. A gente às vezes pressente alguma coisa, mas a gente não pode se lembrar de tudo, senão a gente também não daria conta. Então ele fala assim, a gente não pode se esquecer que a nossa visão é muito diminuta, enquanto a visão que o Senhor tem é a visão que Ele sabe de tudo, do hoje, do amanhã, do ontem, da nossa vida. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. Ou seja, devemos ser gratos a Deus por aquilo que chega até nós, através dele, e não nos esquecermos de abençoar as decisões divinas, porque estão de acordo com aquilo que precisamos naquele momento. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhes são próprios para alcançarmos. É como se fosse o rio. O rio, ele nasce lá naquela fonte tão pequenininha e ele vai ampliando, né, em comprimento, ele vai passando por pedrinhas, ele vai contornando florestas e vai passando por montanhas. Ele não é um caminho reto, que você sai daqui e chega ali. Ele tem todo um caminho e por ele vai chegar o alimento, por ele vai chegar a água por onde ele passar. Então os caminhos que Deus tem para fazer com que tudo aquilo que se refere a nós chegue até nós, pode vir de múltiplas maneiras. Não existe uma única maneira. Deus pode se utilizar de outras pessoas, de outras situações que cheguem até nós. É muito comum nos romances espíritas que tratam, por exemplo, de casos de obsessão, em que eles vão, por exemplo, preciso ajudar fulano, Maria, por exemplo. E para ajudar a Maria, na verdade, que está, por exemplo, é um espírito que está causando uma obsessão no João. Para chegar até a Maria, muitas das vezes, os espíritos eles têm que passar por várias outras pessoas, por várias outras histórias, até encontrar alguém que esteja, por exemplo, numa condição de melhor no plano espiritual, a mãe, por exemplo, de algum desses personagens envolvidos nessa trama, que vai conseguir sensibilizar aquela pessoa que precisa ser sensibilizada naquele momento, para que se desfaça aquela trama de ódio, de vingança. Então, assim, se a gente passar a observar esses romances espíritas, muitos deles vocês encontram nas obras do André Luiz. A primeira obra, O Nosso Lar, mas que vai contar como que ele chegou lá no plano espiritual e o que ele conheceu.
Mas as obras subsequentes, né, os mensageiros, missionários da luz, ação e reação, libertação, são sequências de livros falando sobre a vida espiritual que tem algumas tramas ali que eles vão falando e a gente vai percebendo o tanto que é trabalhoso para a espiritualidade, o tanto que a gente dá trabalho para eles, porque para a gente conseguir desfazer um nó, nossa, tem que dar tanta volta. E é isso que acontece com Deus e os nossos pedidos para Deus. Nem sempre aquilo que eu quero vai vir direto, vai vir rapidinho, vai vir daquela maneira que eu imaginei, que eu idealizei. Porque Deus, Jesus e seus propósitos possuem várias maneiras de nos alcançar. E aí o Emmanuel vai dar um exemplo aqui. Ó. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre. E às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Então a gente está passando por um momento que está sentindo uma dor aqui, por exemplo, e aí depois você vai descobrir que aquilo ali, aquela dor está tão, vai agudizando, que chega um momento que você tem que fazer uma cirurgia para poder ter o alívio da dor, para poder restabelecer a saúde do corpo físico. Ninguém quer passar por uma cirurgia assim, né? A gente quer que o negócio se resolva sem a gente precisar sair de casa, sem a gente precisar gastar, sem a gente precisar fazer esforço. Mas nem sempre é dessa forma. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos. Mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos, que nos impediriam acolhê-la sem agradar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da aprovação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Então, às vezes a gente, por exemplo, ele está falando aqui, a gente pede a felicidade, a gente pede, vamos dar um exemplo prático, às vezes a pessoa está pedindo dinheiro, eu podia tanto ganhar uma loteria, podia tanto ter uma promoção no meu emprego, ganhar mais, né? É uma necessidade, assim, todo mundo, todo dia quer, ainda mais com a inflação do jeito que está indo. Mas, às vezes, eu sou uma pessoa muito desorganizada com as finanças. Eu sou uma pessoa que talvez não tenha ainda todo aquele conhecimento necessário para subir de posto, de posição dentro da minha empresa. E, às vezes, eu realmente estou com a necessidade desse dinheiro, mas, às vezes, eu também sou uma pessoa, às vezes, pródiga, que não cuida muito bem das finanças, vai deixando e passando, sem cuidar daquilo que foi nos colocado, mas a gente quer o dinheiro, a gente quer sair daquela dificuldade no dia a dia. Não quer dizer que Deus a gente nunca vai ter a prova da riqueza nas nossas mãos, mas às vezes a gente vai ter que trabalhar, às vezes vai surgir uma situação que a gente vai ter que aprender a administrar o dinheiro, que a gente vai ter que melhorar o nosso conhecimento para a gente conseguir ser um supervisor, um gerente, um cargo mais importante. E Deus vem encaminhando isso para a gente de alguma outra forma. Não era aquilo que eu queria, né? Eu queria receber o negócio rápido. Mas eu vou ter a oportunidade de conquistar aquele bem material, por exemplo, através do esforço, do trabalho, ou mesmo da dificuldade, em que a gente, às vezes, tem que ser privado de algo que nos é importante, a gente acaba aprendendo a valorizar, a gente acaba aprendendo a multiplicar, a dividir. Então, essa é a lição que ele está colocando aqui. Que a gente pede de acordo com o que a gente imagina, e às vezes a gente pega até errado, porque às vezes a gente está querendo alguma coisa e aquilo talvez não vai ser para o nosso benefício. E como a gente falou lá no início, nós temos a visão estreita sobre a vida, às vezes a gente acredita que aquele caminho que a gente está pedindo é o certo, a gente acredita que, por exemplo,
aquela vida que eu estou escolhendo é que vai ser a melhor. E aí sempre aparece assim, uma vozinha, né, no ouvido da gente, uma intuição, um amigo, um irmão, alguém que a gente não estava nem esperando e que às vezes vão dando dicas, vão dando sinais para a gente perceber que aquilo ali talvez não seja o caminho, que a gente precisa olhar para o outro lado. E é isso que Deus faz, Ele coloca essas pessoas no nosso caminho, Ele coloca essas intuições para mostrar que às vezes a gente está escolhendo um caminho de felicidade que não é bem a felicidade que a gente precisa naquele momento. Então Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da aprovação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente antes que lhe restaure a saúde. Oraremos sim. Aí muita gente pode pensar, mas então, se eu não sei qual que é a vontade de Deus, se o que vai acontecer é o que Deus quer, se Ele que manda no universo, então para que eu vou rezar? Se Ele que me conhece, sabe quem eu fui, quem eu sou, quem eu preciso ser, para que eu vou fazer uma oração? Muitos podem se perguntar dessa forma. Isso está até explicado lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e obtereis. Nós devemos sim orar, nós precisamos da oração, porque a oração ela é alimento para o Espírito. A oração é aquele momento em que eu me recolho, em que eu me coloco numa condição de humildade perante Deus, que eu não sou, que eu me coloco como filho de Deus, não como alguém no mesmo nível que Ele. E eu coloco ali todo o meu sentimento, fazendo o meu pedido. Se aquele pedido vai ser atendido da forma como eu gostaria, não importa, entregue para Deus. O importante é nós nos conectarmos com Deus, é não perdermos a conexão, porque nós somos facilmente desviados dessa conexão com Deus. Nós estamos num mundo material, cheio de portas largas, mas o caminho é a porta estreita, e a gente sempre se afasta, porque é igual o nosso corpo físico, que é muito perfeito. Se eu vou e coloco meu dedo na ponta de uma agulha, vai furar, vai machucar. E o corpo já tem todo aquele mecanismo de sobrevivência que eu tiro, eu nem pensei, eu já tirei o dedo daquilo que está me machucando, por exemplo. Se eu vou levar um choque, eu já tiro rapidamente. Se está quente, eu tiro minha mão também, eu nem penso. Isso é instintivo. Então a gente se afasta muito rápido de Deus, porque a gente tem muita coisa material e que nos chama atenção, e que é confortável, e que é bom ficar na preguiça, e que é bom ficar na má vontade, porque a gente vai levando enquanto está indo bem. Mas a gente não pode ser dessa forma. A gente precisa se lembrar de Deus para que a gente possa. Aí eu desvio do caminho, porque ninguém é perfeito, e eu não vou acertar de primeiro o caminho inteiro. Eu vou ter que às vezes voltar algumas vezes para refazer esse caminho. Mas se eu não estiver perto de Deus, em conexão com Ele, vai ser mais difícil. A gente volta, a gente consegue, a gente tem um anjo da guarda, a gente tem toda uma ajuda espiritual, mas é mais difícil. Então, por isso que a gente precisa estar conectados com Deus. Primeiro que somos filhos dele. Somos alimentados pela potência divina, que existe em nós e que está conectada com a providência do alto. E precisamos nos colocar nessa condição de filhos de Deus, de humildade, de aceitar a sua vontade, e não a nossa. Porque no momento certo a gente amadurece e vê que aquilo é errado. Quantos de nós aqui éramos mais jovens do que somos hoje, estávamos lá na adolescência, alguns ainda estão, e teimávamos com o pai ou com a mãe que queria fazer tal coisa. Não, meu filho, isso não. E a gente fica revoltado. Depois, passa-se os anos, a gente vê que realmente aquela situação não ia dar muito certo, a gente fala, não, realmente, minha mãe tinha razão. Assim Deus faz conosco. Às vezes a gente pede alguma coisa e não dá naquela hora, daquele jeito. Mas aí a gente vem e amadurece, e a gente percebe que o outro jeito que veio pra gente foi melhor. Então, por isso que o Emmanuel termina essa lição falando assim,
oraremos sim. Não é porque, senão a gente, que mérito nós teríamos na vida se eu deixasse tudo por conta de Deus só porque Deus me conhece? Eu preciso ter a experiência, para isso eu tenho meu livre-arbítrio. Eu conheço a mim mesma a partir do momento que eu também vou experimentando a vida. E nesse momento a gente ora sim, oraremos sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui, invariavelmente, a harmonia e a felicidade de nossa vida. Quando a gente for fazer um pedido, quando a gente tiver uma dificuldade, pensemos, o que Jesus diria nessa situação? O que Jesus pediria ao Pai nesse momento? Aí, como Ele é o nosso modelo guia, a gente vai ter alguma resposta. E a gente vai estar melhor orientados para aquilo que vamos pedir. Mas não deixemos de pedir ao Pai. Nos nossos obstáculos, nos nossos momentos difíceis, nos momentos de dores, de aflição e também nos de alegria, porque a alegria também passa, mas a gente também tem que agradecer aquele momento que a gente teve, que foi tão bom e que às vezes é a resposta que Deus nos deu para que nossa vida estivesse cheia de harmonia e felicidade. Agradeço a todos.